Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje, então, será a respeito de capacitores, capacitância. Vamos definir alguns assuntos de extrema importância para essa disciplina de eletromagnetismo. Então, conforme prometido, uma aula extra, né? Uma aula onde a gente pode aprender aí e aprofundar mais um pouquinho sobre esse assunto, os capacitores, resolvendo alguns exercícios, tirando algumas dúvidas de vocês, para que vocês aí possam absorver da melhor forma possível, né, o conhecimento dessa matéria aí, pessoal. Então, pessoal, vamos lá. Capacitância. Para que a gente possa ter um capacitor, nós precisamos ter dois ou mais condutores carregados, com cargas iguais e de sinais contrários. Então, por exemplo, a gente precisa ter no mínimo duas plaquinhas, importa o formato delas, desde que essa plaquinha, número 1, seja uma placa condutora, esteja, por exemplo, carregada com uma carga positiva mais Q, e essa plaquinha número 2 também seja condutora, esteja carregada em módulo com a mesma carga, porém com o sinal contrário, como, por exemplo, menos Q. E os condutores são, por vezes, né, referidos como placas do capacitor. As placas do nosso capacitor devem, por consequência, serem de um material condutor, serem condutíveis. Então, o que é uma capacitância? Qual que é a definição, professor, aí de capacitância? Capacitância, pessoal, nada mais é do que a razão entre a magnitude da carga e a diferença de potencial entre as duas placas condutoras. Então, por exemplo, a gente tem aqui do nosso lado um capacitor, nós temos aqui uma placa 1, uma placa 2. Cada uma delas é de um material condutor, entre elas há um material que nós chamamos de dielétrico, separados por uma distância que a gente chama de D, e cada uma dessas placas tem uma área, chamada aqui de A. Então, qual é a definição de capacitância? Ela é definida como a razão. O que é a razão? É a diferença, perdão, é a divisão entre a quantidade de carga que elas armazenam pela tensão, ou a diferença de potencial que há entre elas. Então, quando você tem uma carga com diferença de potencial, a razão entre esses caras aí vai dar para a gente a capacitância. Lembrando, qual é a unidade que nós medimos carga? Coulomb. Qual é a unidade que nós medimos a diferença de potencial? É o volt. Coulomb por volt, por sua vez, nos dá a medida de Farad. Né? Essa é a medida, então, de capacitância. Quando nós temos esses dois condutores carregados com cargas iguais de sinais contrários, essas linhas de fluxo saem de um condutor e devem terminar na superfície do outro. Isso quer dizer que sai aqui uma linha desse cara positivo, chega nesse cara negativo. Dessa forma aqui, ó. As linhas de fluxo começam no positivo e se encerram na placa negativa. Beleza? Show de bola, pessoal. Além disso, vocês precisam tomar uma grande cautela que a capacitância ela pode ser dada também com essa fórmula aqui, ó, em que nós temos o epsilon, que seria a nossa permissividade, que multiplica uma integral fechada do campo elétrico vezes a área por onde ele está sendo aplicado, dividido pela integral de campo elétrico vezes uma integral, um dl, que seria o caminho por onde esse campo elétrico está sendo aplicado. Isso é muito importante, porque existem vários tipos de capacitores. Por exemplo, o primeiro deles aqui, talvez o mais simples, seria o capacitor de placas paralelas. Então, pessoal, como funciona esse tipo de capacitor? Como o próprio nome já diz, você vai ter duas placas paralelas, ambas as placas de mesma área, por exemplo, porque essa placa aqui eu vou chamar de placa 1, essa de baixo 2. Então, essa placa de cima tem uma área S, a placa de baixo também tem uma área S, e eles são espaçados aqui por uma distância D entre a placa 1 e a placa 2. Lembrando que elas devem ter a mesma carga, então, por exemplo, mais que, porém de sinais opostos. Essa de baixo aqui tem que ser menos que. Quando a gente liga um condutor entre essas duas placas, ele vai gerar para a gente uma diferença de potencial, que nós estamos chamando aqui de V. Entende? Então, pessoal,
Quando a gente resolve aquela integral, que eu acabei de mostrar para vocês, epsilon, integral fechada de campo elétrico vezes ds, que é a área, dividido por integral de campo elétrico vezes um dl, esse campo elétrico aqui vai acabar sendo simplificado com esse campo elétrico aqui de baixo. Isso quer dizer que quando a gente resolve essa integral de uma área fechada, nós vamos ter o epsilon vezes o S, que é a área fechada, onde nós resolvemos a integral, dividido pelo caminho ali, né, que a gente pode chamar de L ou de D, que é essa distância entre as placas. Então, aqui nós temos um postulado muito importante que nos mostra que a capacitância daquele capacitor ele não depende do campo elétrico, mas ele depende da propriedade do material, que seria o epsilon, ele depende da área da placa e ele depende da distância em que essas placas estão sendo colocadas, entende? Então ele depende desses três fatores. Quando nós modificamos um desses três fatores, automaticamente nós também estamos modificando o valor da nossa capacitância. E aí, além do capacitor do tipo de placas paralelas, pessoal, nós temos outros tipos, como por exemplo, o capacitor coaxial. Então, como que nós entendemos esse capacitor coaxial? Nós podemos lembrar lá do cabo coaxial. O cabo coaxial ele é formado da seguinte forma: ele tem uma capa, geralmente ele é de um material com polímero, né, para proteger ali o cabo. Dentro dele, geralmente ele tem uma malha. Então ele tem uma malhazinha assim, ó. Ele tem uma malha, geralmente uma malha de alumínio, para proteger esse cabo contra interferências aí de ondas eletromagnéticas, né, efeitos eletromagnéticos. Depois ele tem um outro polímero, geralmente que é um plástico. E aí ele tem uma parte de cobre, que seria o seu interior. Então, geralmente essa parte de cobreada, né, com um fiozinho rígido de cobre, ele será o fio do sinal, que geralmente é um sinal positivo. Ele armazena uma carga positiva, por exemplo, mais Q. E essa cobertura aqui por fora de alumínio, aquela capinha de alumínio que esse cabo coaxial tem, ele seria tipo retorno, que tem uma carga ali de valor menos Q. Entende? Então, essa é a ideia também de nós trabalharmos com o capacitor coaxial. Coaxial é esse tipo geométrico que o material ele é desenvolvido. Então, por exemplo, aqui nessa figurinha aqui abaixo em verde, nós temos aqui um capacitor coaxial, em que a carga exterior é uma carga negativa, que nós podemos chamar aqui de menos Q, e o seu interior tem uma carga positiva, que nós chamamos de mais Q. Entende? Onde nós temos aqui, por exemplo, dois raios. Um raio interno, que é um raio menor, que nós estamos chamando de A, e um raio externo, que é um raio maior, que nós estamos chamando aqui de B. Quando a gente resolve aquela integral, pessoal, do epsilon, integral fechada, do campo, vezes a área, e a integral de campo elétrico dl, nós encontramos essa fórmula aqui, em que nós temos a área lateral desse capacitor é dado por 2πεl, que é o comprimento do condutor, dividido pelo logaritmo neperiano entre os raios. O externo, que é o maior, B, dividido pelo raio interno, que é o A. Entende? Então, nós temos aí um capacitor de placas internas, né, coaxiais. Esse é o grande pulo do gato quando nós trabalhamos com esse tipo de capacitor. Um outro tipo de capacitor que nós podemos ter também é o capacitor esférico. Esse capacitor esférico ele é formado, como a gente tem aqui na figurinha ao lado, por duas esferas, uma interna e uma externa concêntrica. O que é uma esfera concêntrica, professor? É uma esfera que está no mesmo centro. Elas têm o mesmo centro em comum, onde a esfera interior tem um raio menor, que nós estamos chamando aqui de um raio A, e a esfera exterior tem um raio maior que nós estamos chamando de raio B. E entre essas duas esferas, nós temos um material isolante,
dado por um determinado tipo de epsilon que ele vai trabalhar. Entende? Então, ele armazena ali uma quantidade de carga entre essas duas esferas. Sendo que a esfera interior assume aqui uma carga positiva, por exemplo, a esfera exterior assume uma carga negativa. De forma que quando nós resolvemos aquela integral da capacitância, né? Então, capacitância, epsilon, integral fechada do campo vezes a área, e integral do campo vezes o comprimento, nós encontramos esse comportamento, que a área da esfera é dada por 4π vezes o epsilon, dividido por 1 sobre o raio menor menos 1 sobre o raio maior. Aí nós encontramos, então, o comportamento da capacitância, né, desse capacitor esférico. E assim, pessoal, nós podemos agora praticar um pouquinho a respeito desses capacitores. Então, o exemplo 1, ele pede para que a gente determine a capacitância de cada um dos capacitores apresentados na figura a seguir. Sendo que o primeiro capacitor, ele tem o material ali com uma característica do εr1 igual a 4 e o εr2 igual a 6. Sendo que as placas estão espaçadas em 5 milímetros e a área da placa é de 30 centímetros quadrados. Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. Como aqui nós temos dois materiais diferentes, deixa eu explicar primeiro o que foi feito aqui. O exercício pegou um capacitor de placas paralelas, e ele fez o seguinte, ele colocou aqui no meio desse capacitor dois tipos de materiais no mesmo capacitor. O material que tem um epsilon R1 e um outro material que ele chamou aqui de um epsilon R2. Epsilon R2, ó. Ele trabalhou com dois materiais no mesmo capacitor. Então, para simplificar aqui os nossos cálculos, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar como se fossem dois capacitores em série. Então, a gente vai pegar, sendo que a distância, né, entre as placas aqui era de 5 milímetros. Então, a gente vai fazer um capacitor com um material único, que é o do epsilon R1, e depois a gente vai trabalhar como se fosse o outro capacitor com o outro tipo de material, que é o epsilon R2. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Show de bola. Então vamos resolver lá. Qual que é a fórmula para que a gente possa encontrar a capacitância? Então a fórmula da capacitância é o epsilon vezes a área dividido por D, que é a distância entre as placas. O epsilon, pessoal, ele é dado pelo epsilon zero, que é o valor da permissividade no vácuo, vezes o valor do material, do epsilon R1 ou do 2. Fazendo primeiro para a capacitância 1, no lugar do epsilon, a gente vai ter epsilon zero vezes epsilon R1, vezes a área, dividido por D, dividido por 2. Aqui, pessoal, desculpa pelo errinho, mas a gente vai ter o seguinte, ó. Quando a gente tem uma divisão de frações, a gente copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Por isso que apareceu esse 2 aqui, e aqui embaixo é D, tá? Que é um Dzinho, que é o Dzinho que ficou aqui da equação. Para o capacitor 2, a gente vai fazer a mesma coisa. E aqui vai ficar o Dzinho também, aqui embaixo. Seguindo aqui as nossas contas, né? Só arrumando aqui primeiro, ó, colocando o Dzinho aqui embaixo. Então, o que a gente vai ter? Que a capacitância total, quando nós temos uma capacitância em série, pessoal, nós utilizamos o mesmo comportamento de resistência em paralelo. Então, 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre a capacitância 1 mais 1 sobre a capacitância 2. Fazendo aquela simplificaçãozinha, nós chegamos nessa fórmula aqui. C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir onde há C1 pela fórmula que nós encontramos e onde tem o C2 pela fórmula que nós encontramos. Para a gente não perder tanto tempo aqui, já fazendo a substituição, nós encontramos essa fórmula aqui, entende? Onde nós vamos ter 2 vezes o epsilon zero vezes a área dividido por D. E o que a gente encontra aqui? Nós encontramos uma multiplicação
entre as permissividades e aqui na parte do denominador uma soma entre essas permissividades. Então veja que o ε0 é igual para os dois capacitores, a área é igual, a distância das placas é igual para ambos os capacitores, porém o que muda é esse jogo entre as permissividades, pessoal. Então, como a permissividade do R1 era 4 e a do R2 era 6, a gente só substituiu aqui, ó, 4 vezes 6 e logo abaixo 4 mais 6. Resolvendo essa continha, nós encontramos uma capacitância de 25,45 picofarad para esse capacitor em questão. E agora, nós, além de falar sobre os capacitores, pessoal, a gente pode falar um pouquinho sobre a equação de Poisson e a equação de Laplace. Então, a gente determina a capacitância considerando uma distribuição de carga conhecida nos condutores, para depois encontrar diferente potencial. E uma outra maneira é determinar a carga a partir da diferença de potencial. Essa equação que a gente está aprendendo aqui, de Poisson e de Laplace, elas são muito utilizadas na engenharia, pois muitos dispositivos aqui a gente tem algumas diferenças de potencial são conhecidos. Então, por exemplo, pela lei de Gauss, isso aqui a gente aprendeu nas primeiras aulas, né? Quando a gente tem, por exemplo, o divergente do campo, da densidade de campo elétrico, nós encontramos a densidade volumétrica de carga. Por definição, quem que era esse cara aqui? Quem que era essa distribuição de campo elétrico? Era justamente a densidade de campo elétrico. Era justamente a permissividade, que é o valor do epsilon, vezes o valor do campo elétrico. E quando nós utilizamos um gradiente, por exemplo, para encontrar o campo elétrico nada mais é do que menos o gradiente da tensão, né? Quando a gente junta essas três equações, pessoal, nós podemos aplicar uma nova equação, que é a equação de Poisson, que seria, na verdade, também uma multiplicação, né? Mas seria nós utilizarmos aqui o divergente duas vezes. Tipo, não é bem esse termo. Se eu falar esse termo, os físicos me matam. Tipo, o divergente do divergente. Então, quando a gente faz isso, pessoal, nós chamamos de Laplaciano. Entendeu? Essa equação do Poisson. Laplaciano. Nós aplicamos duas vezes esse método na tensão, a diferença de potencial. E isso, juntando essas três fórmulas, acaba sendo menos a densidade volumétrica dividido pela permissividade do material. Então, se nós temos uma densidade zero volumétrica, então essa densidade volumétrica de carga zero, o que indica essa densidade? Ela indica, pessoal, que se nós temos essa densidade volumétrica zerada, nós temos algumas. A gente não tem naquele lugar uma distribuição linear, nem superficial de cargas. Então, quer dizer que se a gente não tem uma distribuição linear e nem superficial, o nosso Laplaciano, que é esse operador aqui, será nulo. Quer dizer que só tem uma carga, só tem ali cargas pontuais, mas não há uma distribuição linear nem superficial de carga, beleza? E também é muito interessante notar que o resultado desse Laplaciano, ele vai dar um escalar, ou seja, vai ser um número e não um vetor. Então, só explicando para vocês o que seria o Laplaciano em coordenadas cartesianas, seria então a derivada parcial duas vezes, né, a aplicação da derivada parcial, aplicar a primeira vez, depois a segunda vez, na coordenada x, novamente na coordenada y e na z. Quando nós trabalhamos com coordenadas cilíndricas, aí 1 sobre ρ, e aí a derivada parcial de ρ, sendo que nós fazemos primeiro aqui ρ vezes a derivada parcial de ρ em relação à tensão, depois 1 dividido por ρ ao quadrado, aplicamos duas vezes a derivada parcial em φ, e para o z também duas vezes aplicamos a derivada parcial. Para as coordenadas esféricas, mais ou menos o mesmo raciocínio. 1 sobre r quadrado
derivada parcial de R, e aí nós aplicamos aqui, né, o R ao quadrado, que multiplica a derivada parcial de R em relação à tensão, mais 1 dividido por R ao quadrado seno de θ, a derivada parcial de seno de θ, do que nós encontrarmos aqui dentro do parênteses, que é o seno de θ vezes a derivada parcial de θ em relação ao V, né, que seria a nossa tensão, mais na coordenada φ, 1 sobre r ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ, vezes o valor da derivada parcial, 2 vezes, nós vamos aplicar a derivada parcial na direção de φ em relação a V. E aí, trazendo aqui um exemplo para vocês, para que vocês não se assustem, né? Que no espaço livre há uma diferença de potencial dada, por exemplo, por V igual a 6xy ao quadrado z mais 8. E ele pede para que a gente determine o campo elétrico e a densidade volumétrica de carga, que é o ρV, na placa condutora, utilizando o ponto 1, 2, menos 5 como referência. Então, como ele está pedindo o campo elétrico, basta a gente aplicar o menos o divergente da tensão, dessa diferença de potencial V. Como a gente está trabalhando aqui em coordenadas cartesianas, né, x, y e z, basta a gente aplicar, então, o sinal negativo para cada uma das coordenadas, x, y e z, e calcular a derivada parcial de cada um desses componentes. Então, pessoal, como nós temos aqui x, y, como a gente vai calcular essa derivada parcial desse cara aí? Ó, a gente vai calcular a derivada para cada um desses caras. Então, V é o 6xy ao quadrado z mais 8. Qual que é a derivada parcial de V em relação a x? Então, só o x é a nossa variável. Então, o que vai acabar ficando aqui? 6y ao quadrado z. Esse cara aqui é uma constante, está sozinho. Então, ó, menos 6y ao quadrado z na direção de x. Na direção de y, só o y é a nossa variável. Então, a gente derruba esse expoente, vai ficar 12xz, e o 8 é constante, zero. Menos 12xz. Aqui tem o y, né? Que derrubou uma vez só. Na direção de y. E, por fim, pessoal, nós vamos ter, então, a derivada parcial em relação a z, onde só o z vai ser a nossa variável, acabando ficando para a gente aqui 6xy ao quadrado, na direção de z. E aí, basta a gente substituir o x por 1, os y por 2 e o z por menos 5. Quando a gente faz essa substituição aqui, nós encontramos esse valor de campo elétrico. 120 na direção de x, 120 na direção de y, menos 24 na direção de z. Para a gente calcular de uma outra maneira, pessoal, seria o seguinte, ó. Como que a gente calcula, por exemplo, esse mesmo cara, utilizando agora o Laplaciano, né? Derivando mais uma vez. Olha só que interessante. Nós vamos pegar o campo elétrico que a gente encontrou, calculando ali o divergente, que foi essa fórmula aqui que nós encontramos, e vamos aplicar, então, nesse cara, a derivada, 2 vezes a derivada parcial em cada uma das suas coordenadas. Então, por exemplo, para x, aplicando novamente a derivada parcial, veja que aqui, pessoal, não tem nem mais uma variável x. Então, tudo isso aqui acaba virando uma constante, e zero. Por isso que a gente apresenta o valor de zero aqui. Quando a gente vai derivar novamente aqui, ó, a gente já derivou parcialmente uma vez. A gente está derivando parcialmente outra vez para dar esse valor aqui que está ao quadrado. Quando a gente deriva parcialmente, aqui tem um y. Ó. Derivando parcialmente, vai ficar apenas o menos 12xy, xz, perdão. Porque o y, ele vai ficar com o valor unitário, assumindo a sua derivada. E por fim, nós temos a derivada parcial desse último cara. Como não tem nenhuma variável z, ele acaba sendo puramente uma constante e zerando. E aí, como nós encontramos o valor do Laplaciano, a diferença de potencial apenas menos 12xz,
nós vamos substituir essas variáveis x, y, z aqui nesse ponto e encontrarmos 60, beleza? Aí, nós podemos encontrar também, pessoal, qual o valor desse cara aqui, que seria a densidade volumétrica. Se nós encontramos o Laplaciano, que é igual a menos a densidade volumétrica pelo meu valor de permissividade. A permissividade nós já temos do vácuo. Esse valor nós acabamos de encontrar. Assim, facilmente nós conseguimos encontrar o valor da minha... O valor da permissividade, para quem não lembra, é 8,85, 41 vezes 10 a menos 12. O valor que a gente acabou de calcular para o Laplaciano da tensão da DDP é de 60. 60 vezes esse valor do epsilon, né, que seria o epsilon zero nesse caso, no vácuo, nós encontramos o valor da densidade volumétrica de carga, que é 531 vezes 246 picocoulomb por metro cúbico. E aí, nos sistemas magnéticos, nós utilizamos essas relações, né, que estão relacionadas ao campo magnético produzido por um elemento diferencial de corrente contínua no espaço livre. Distribuição de corrente elétrica gera um campo magnético. Forças de origem magnética atuam entre dois elementos de uma corrente elétrica e assim por diante. E aí, esse é um grande fator para que a gente encontre a lei de Ampère. O que fala a lei de Ampère? Ele determina que uma integral de linha de um campo magnético ao longo de qualquer caminho fechado é exatamente igual à corrente contínua envolvida pelo caminho. Então, nós sabemos que quando a gente pega um condutor, trabalhamos com um condutor, esse condutor aqui ele tem uma corrente elétrica. A corrente elétrica aí gera ao redor dele um campo magnético que nós estamos chamando de H. Se nós calculamos a integral, por exemplo, desse caminho aqui de A, ou desse caminho aqui de B, ou desse caminho aqui de C, ou desse terceiro caminho aqui de C, pessoal, nós temos, com certeza absoluta, a integral fechada desse caminho do campo magnético vezes o caminho que ele está percorrendo, a corrente que está passando por aquele fio que nós estamos trabalhando. Então, por exemplo, para a aplicação dessa lei de Ampère, é desejada a definição de um caminho fechado, que é aquela superfície amperiana, é um percurso fechado. E em cada um de seus pontos, esse H, que é o campo magnético, ele é tangencial ou normal ao percurso. Então, se ele fizer ali com o meu cabo, né, com o meu fio, campo magnético, fazer um ângulo de 90 graus, então nós vamos encontrar um fator de zero quando nós trabalhamos com essa superfície. Agora, se ela for paralelo à minha corrente, nós vamos encontrar um valor específico desse campo magnético em questão. Então, por exemplo, vamos fazer esse terceiro exemplo. Suponha que você esteja trabalhando no laboratório de uma grande empresa e precise desenvolver um aparelho que possa determinar a corrente elétrica circulando em um fio condutor utilizando a lei de Ampère e da integral de linha do campo magnético H. Então, ele vai dar um fio condutor que está localizado no plano XY. O campo magnético varia em função da distância, dado por essa fórmula aqui que ele nos dá, né, no exercício. A curva de integração é um círculo centrado no fio condutor com raio R. E a direção positiva da integração é anti-horária, quando vista no eixo Z. Ele pergunta, qual é a corrente elétrica aí no fio condutor, considerando que a integral de linha do campo magnético ao longo do círculo de raio R. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Nada mais, nada menos do que aplicar a lei de Ampère, que é aplicar essa integral fechada para a sua linha de campo ao longo do fio, que vai ser a sua carga envolvida ali, vai ser a sua corrente elétrica envolvida. Nesse caso, como a gente tem um círculo, ele está dando tipo assim, ó. A gente tem um fio e ele está falando que em volta desse fio tem um círculo.
Aqui nós temos o nosso campo magnético. E como ele deu um círculo, qual que é o caminho que nós percorremos num círculo? Por definição, o comprimento do círculo é 2πr. Certo? Esse é o comportamento de um caminho de um círculo. Então, quer dizer que quando eu calcular essa área, que vai ser minha integral, em volta do meu fio, eu vou ter o caminho, que é o L, que vai ser 2πr, vai ser o caminho da minha superfície, que multiplica o meu campo magnético, justamente o que nós encontramos aqui. Então, isso vai ser a minha corrente envolvida. E aí que ele deu, pessoal? Ele deu, olha só, aqui que é um importante pulo do gato. Ele falou para a gente que o campo magnético é dado pela essa equação aqui, ó. H é igual a 1 dividido por 2π ao quadrado, R ao quadrado. Então, é isso que eu vou fazer. No lugar desse cara aqui, ó, do meu campo magnético, eu vou colocar lá 1 dividido por 2π R ao quadrado. Que, na verdade, é o π ao quadrado. Faltou um quadrado no π aqui. Então, o que a gente vai fazer? Substituindo esse valor, nós vamos ter o seguinte. Nós podemos simplificar esse R com um R aqui. Podemos simplificar esse 2, esse ao quadrado do π, por esse cara aqui. E só confirmando aqui, pessoal, era 2 mesmo. Então, a gente pode simplificar esse 2 aqui com esse 2 aqui. Então, vai ficar, na verdade... Acabei confundindo aqui, galera. Perdoa. Vai ficar... A carga, a corrente envolvida vai ser 1 sobre πr. Esse aqui vai ser o valor da nossa carga que a gente vai ter lá, da nossa corrente elétrica em questão que nós trabalhamos. Beleza, galerinha? Muito bem. Então, na aula de hoje, nós conseguimos trabalhar um pouquinho a respeito da capacitância, conseguimos trabalhar um pouquinho também alguns exercícios, alguns exemplos. Espero que vocês peguem os exemplos aí. E aí, próxima semana a gente vai estar disponibilizando alguns outros vídeos para que vocês possam entender na matéria cada vez mais. Beleza, galera? Um grande abraço, até a próxima. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, o professor tem para tirar dúvida.